Prosseguindo no estudo da escatologia bíblica 2, o tomo 17, o Espírito Santo nos eventos escatológicos. Bom, esse capítulo ele se destina em especial a estudar alguns temas que nós observamos aí nas igrejas que alguns defendiam em relação ao Espírito Santo e a sua participação, por exemplo, na grande tribulação. E surgiram muitas interpretações erradas. Então eu desenvolvi um capítulo mostrando que o Espírito Santo, não só na grande tribulação, falo de todos os eventos escatológicos, mas também na grande tribulação, pela profecia bíblica, o Espírito Santo estará atuando. Capítulo 1, no arrebatamento. Neste evento, o Espírito Santo tem 3 operações. Primeiro, ressuscitando os santos mortos. Todos os salvos mortos serão ressuscitados incorruptíveis, desde Abel até aquele que morreu segundos antes do arrebatamento. Bom, por que eu falei desde Abel? Porque Abel foi o primeiro justo, pela descrição bíblica, a morrer. E o apóstolo Paulo ele deixou claro que no arrebatamento os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro incorruptíveis. Todos esses mortos hoje, eles estão no local chamado de seio de Abraão, ou paraíso, ou ainda terceiro céu. Na história que Jesus contou do rico e Lázaro, ali recebe o nome de seio de Abraão. Quando está na cruz, Jesus promete ao ladrão da cruz que se converteu que naquele mesmo dia encontraria com ele no paraíso. E o apóstolo Paulo fala de um homem que foi arrebatado ao paraíso e fala também que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Então nós acreditamos que após a ressurreição de Jesus, ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, disse o apóstolo Paulo. Então significa que ele levou qual cativeiro? O cativeiro interpretado significa o local onde os salvos ficavam antes de ser executada a obra expiatória de Jesus. Por quê? Porque eles, então, eram cativeiro porque eles estavam ali observando o sofrimento. Lázaro ainda observava o sofrimento do rico. Abraão observava o sofrimento de todas as pessoas que estavam do outro lado. Bom, todos esses mortos, desde Abel, o cristão que morre hoje, ele vai para o terceiro céu, onde hoje está o seio de Abraão, o paraíso. No dia do arrebatamento, todos eles ressuscitam. Em segundo lugar, o Espírito Santo vai transformar a igreja viva. Ou seja, o apóstolo Paulo disse, nós os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Ou seja, então primeiro os que dormem ressuscitam e depois nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. O comentário diz, tirando essa natureza caída e criando um novo corpo para nós, corpo incorruptível e eterno. Então o Espírito Santo, ele desfaz esse corpo. Nós não acreditamos que esse corpo ficará caído aqui no chão, ele será desfeito, será transformado em um corpo espiritual. E uma descrição importante que o apóstolo Paulo dá desse corpo é que ele será incorruptível. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos a erro. Mas, após sermos arrebatados, então receberemos um corpo incorruptível. E também ele é descrito como um corpo eterno. O que significa isso? Significa um corpo que não morre. Então é um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não se corrompe, e também um corpo que não morre. Dentre muitas outras características, eu destaquei essas duas. A terceira obra do Espírito Santo, levando a igreja aos ares. Então, ele ressuscita os santos mortos,
transforma a igreja viva, né? Dando a essa igreja um corpo incorruptível eterno. Os mortos já ressuscitaram incorruptível. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E em terceiro lugar, levando a igreja aos ares. Assim como o servo de Abraão trouxe Rebeca ao encontro de Isaque, o Espírito Santo levará a igreja a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, eu cito o exemplo da simbologia que Deus instituiu ali com Abraão. Porque Abraão, ele envia o seu servo para preparar uma noiva para Isaque. Interessante que, ao receber a ordem de Abraão, o noivo pergunta: se ela não quiser vir, eu levarei o seu filho até aquela terra? E Abraão diz: olha, cuide para que o meu filho não pise naquela terra. É interessante a simbologia, porque Jesus, quando vier buscar a sua igreja, o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele não pisará na terra. A igreja será levada a encontrar com o Senhor nos ares. Então, o servo de Abraão foi, preparou Rebeca e levou-a ao encontro de Isaque. Exatamente o que acontecerá no arrebatamento da igreja. Capítulo 2, no Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo, ele é o segundo evento escatológico, né? Porque assim que a igreja for tirada da terra, ela vai encontrar com o Senhor nos ares, então ela terá as suas obras examinadas. Depois nós estudaremos um capítulo especial sobre o Tribunal de Cristo. Então, em primeiro lugar, o que o Espírito Santo fará com a igreja lá no Tribunal de Cristo? Número 1, detalhando e mostrando os resultados das nossas obras. Aqueles que receberem galardão e os que não receberem galardão, o Espírito Santo os lembrará de tudo o que eles fizeram e como fizeram, que resultaram na conquista ou perda de galardão. Então nós sabemos que no reino de Deus não importa o quanto você faz, mas o como você faz, qual é o teu sentimento quando você está trabalhando para o Evangelho. A pessoa pode fazer uma obra grandiosa, vou organizar uma cruzada, mas ele pode estar pensando apenas na oportunidade de aparecer para se candidatar a vereador, um exemplo, né? Então esse é o tipo de obra que não vai gerar galardão. Essa obra não vai gerar galardão. Mas o apóstolo Paulo fala que tem aquelas obras que são de ouro, né? Que simbolizam a obra de ouro. Aquela obra que a pessoa faz para a glória de Jesus. Então o Espírito Santo, ele vai nos lembrar de tudo que nós fizemos aqui na terra em termos de trabalho para o Evangelho. Não está falando dos nossos erros. Olha, você se desviou do Evangelho, né? Você cometeu aquele erro. Não. Se a pessoa foi arrebatada, ela já foi perdoada, foi salva, tá ok? Agora é a hora dela receber galardão. Então serão analisadas a maneira como ela trabalhou pelo Evangelho. Irmão? Lembrando que quem não trabalhou, o apóstolo Paulo diz também que ele receberá galardão baseado na sua fé. Agora, aquele que trabalha, diz o apóstolo Paulo, ele não recebe um galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. É como se Deus tivesse uma dívida com esse homem. Em segundo lugar, no Tribunal de Cristo, o Espírito Santo estará consolando os que tiverem suas obras queimadas. Acreditamos que no Tribunal de Cristo, aqueles que perderem galardão por ter feito a obra de qualquer maneira, se entristecerão, mas o Espírito Santo os consolará. Bom, o apóstolo Paulo diz, né, que terão obras que, ao serem avaliadas pelo fogo, elas serão obras de madeira, feno ou palha. Bom, a obra de madeira, ela demora a queimar, mas acaba consumindo, desaparece, vira cinza, né?
Feno e palha, então, nem se fala. É uma obra que não tinha nada mesmo de glorificação a Jesus. Então, o fogo consome ela rápido. Bom, essas pessoas que tiverem as suas obras queimadas e ela ouvir, olha, você não vai receber galardão por essa obra. Então, eu digo que o Espírito Santo vai confortar essa pessoa também por ela, na sua limitação aqui na Terra, não ter trabalhado de maneira correta pelo Evangelho. Número 3, nas bodas do Cordeiro. Bom, as bodas do Cordeiro nós colocamos como o terceiro evento escatológico. Primeiro é o arrebatamento, claro. Segundo, o tribunal de Cristo dos ares. O terceiro, as bodas do Cordeiro nos céus. Está lá em Apocalipse 19, que descreve a igreja já no céu. Número 1, que é o item único, né? Cumprindo a união final entre Cristo e a igreja, ou seja, realizando esse casamento entre Cristo e a igreja. Após o tribunal de Cristo, iremos para o céu, para a união final com Cristo. Essa união espiritual, que é descrita como casamento natural, em que Deus transforma dois em uma só carne. Aqui na Terra, quando o homem se casa com a mulher, ele se torna uma só carne com essa mulher. No céu, o Espírito Santo realizará essa união eterna entre Jesus e a igreja. Então, o casamento aqui na Terra foi comparado a essa união entre Cristo e a igreja. Bom, capítulo 4, o quarto evento escatológico, é aquele que tem maiores pontos de divergência sobre a operação do Espírito Santo. Bom, número 1, ajudando aos crentes que ficarem. Vamos ler esse texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Ele nos diz o seguinte: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Ou seja, eles foram mortos por não adorarem o anticristo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, esse texto fala então de pessoas que venceram a ação do anticristo durante a grande tribulação. A grande tribulação será tópico de estudo no futuro. É um período que dura 7 anos. Nós tiramos esse tempo de duração da grande tribulação da última das 70 semanas de Daniel. Cada semana são semanas de anos, né? Cada semana dura 7 anos. E a grande tribulação é a última semana. O comentário diz: em Apocalipse 20, versículo 4, é dito que muitas almas que venceram o anticristo, eles foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Recusaram-se a adorar a besta e a sua imagem. Ou seja, se recusaram a adorar o anticristo. O anticristo, ele é o líder da besta. Quando fala a besta, apesar de aparecerem 2 bestas no Apocalipse, a besta que sobe do mar, que é chamada também a besta que sobe do abismo. Abismo é uma nomenclatura na Bíblia para mar, ok? E a besta que sobe da terra. Mas a besta principal é a besta que sobe do mar, porque ela é uma continuação do Império Romano, ok? Então, o anticristo, ele é o líder dessa besta. Não aceitaram a marca da besta. Como essas pessoas conseguirão, durante a grande tribulação, resistir à perseguição do anticristo? Essa é uma pergunta importante que eu sempre fiz para aqueles que defendiam que durante a grande tribulação o Espírito de Deus não estaria aqui na Terra. Né? Por quê?
se o Espírito Santo vai ser retirado, essas pessoas sozinhas, sem a ação do Espírito Santo, vão conseguir resistir ao anticristo? Olha, até rejeitar o pecado, o homem não consegue fazer isso sem uma ação do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essas pessoas, elas escapam, né, de irem para o inferno aceitando a marca da besta por uma ação do Espírito Santo. Elas resistem com a ajuda do Espírito Santo. Prosseguindo no comentário. Perseguição que certamente será violenta, como nunca houve na história da humanidade. Nós conhecemos a perseguição de Adolf Hitler. A perseguição de Adolf Hitler não é a perseguição final. A perseguição de Adolf Hitler, ela é o prenúncio do que será a perseguição do anticristo. Prosseguindo. Para resistir a essa pressão do anticristo, elas têm que ter a ajuda do Espírito Santo. Jamais elas conseguiriam manter a fidelidade sem a operação do Espírito Santo. O homem sozinho não vence essa batalha. Então essa interpretação, ela até, de uma certa maneira, denigre a operação do Espírito Santo. Aquele que diz que o Espírito Santo não estará aqui na Terra, ele está dizendo que essas pessoas venceram sozinhas, sem a ação do Espírito Santo. Então poderiam vencer também em outros momentos da história? Não. O que a Bíblia nos diz é que sem a operação do Espírito Santo, nós não conseguimos vencer o mal, não conseguimos vencer o pecado, e aí também essas pessoas não conseguiriam vencer o anticristo. Provavelmente sem o Espírito Santo, elas acabariam por se tornar fiéis ao anticristo, acabariam por acreditar nas propostas do anticristo. Número 2, durante a grande tribulação, o Espírito Santo estará controlando as obras do diabo. Se Deus deixar a terra totalmente entregue ao diabo, ele poderia acabar com a vida na terra. As nações que são dominadas por ele e que durante a grande tribulação estarão seguindo o ungido dele, que é o anticristo, têm poder para destruir a terra mais de 20 vezes. É o que dizem os cientistas. A quantidade de armas, bombas, bomba atômica e outras bombas que eles têm hoje, diz que poderia acabar com a vida na Terra mais de uma vez, 20 vezes. Então, o Satanás faria o seguinte, acabaria com a vida na Terra. Por isso, acreditamos que o Espírito Santo estará limitando as obras do diabo. Satanás, durante a grande tribulação, o seu ungido estará reinando aqui na terra, mas o seu reinado será controlado pelo Espírito Santo. Ele não poderá fazer tudo o que ele quiser. Número 3, testificando aos homens a proximidade do juízo. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17, é descrita a abertura do 6º selo. Neste momento, seguem-se vários fenômenos: terremoto, o sol torna-se negro, a lua fica vermelha como sangue, estrelas caem na terra. Então os homens chegam à conclusão que o juízo de Deus está próximo, pois eles pedem aos montes que caiam sobre eles. Eles querem se esconder de Deus, que está assentado no trono, e da ira do Cordeiro. Quem lhes ensinou que estes são sinais da ira de Deus? É o que eu normalmente pergunto àqueles que acreditam que o Espírito Santo não estará aqui na terra. E aí eu respondo, é claro que essa é uma operação do Espírito Santo. Se você abrir em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, você lendo esse texto sobre o 6º selo, você vai encontrar um momento em que os reis da terra, todo servo, todo livre, está no versículo 15, eles se escondem nas cavernas e nas rochas das montanhas,
e diziam aos montes, veja o que os ímpios dizem durante a grande tribulação: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quem é que convence essas pessoas que esses são juízos vindos de Deus? Então eu não consigo pensar em outro a não ser o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está operando na grande tribulação. Nós vimos pessoas sendo salvas do anticristo, resistindo à tortura, o que o anticristo fizer, se livrando de todo tipo de engano que o anticristo enviar. E os enganos nós sabemos que serão muitos. O anticristo, ele certamente vai pregar, nós dizemos, o que hoje a Igreja Católica e as igrejas reformadas pregam. A Igreja Católica e as igrejas reformadas, elas pregam que a Bíblia ela é um livro escrito 6 séculos antes de Cristo, que Moisés não existiu, que a Bíblia ela foi escrita 6 séculos antes de Cristo e ela é uma cópia de lendas pagãs. Isso é um absurdo. Mas isso é pregado pelas igrejas reformadas, faz parte do liberalismo teológico. Isso está sendo pregado, infelizmente, nas Assembleias de Deus. Por quê? Porque os reformados estão, infelizmente, dando aula nas Assembleias de Deus. Essa doutrina vai ser pregada durante a grande tribulação. Claro que o anticristo vai querer acabar com a autoridade da Bíblia, como eles já estão pregando hoje. E como o apóstolo Paulo diz que ele será o homem sem lei, certamente ele vai argumentar, olha, se Moisés não existiu e tudo aquilo foram cópias que um grupo de cananeus fizeram em relação às leis existentes, não existe essa de lei de Deus. Então ele vai propor a desobediência total à lei da Bíblia. Quem é que vai estar inspirando o anticristo nessas pregações? Os reformados e a Igreja Católica. Os reformados não acreditam em arrebatamento, é claro que eles vão ficar na grande tribulação. Pelo menos não acreditam em arrebatamento pré-tribulacionista. Eles acreditam que eles passam pela grande tribulação. Com certeza passarão. Número 4. Inspirando as 2 testemunhas. Durante a grande tribulação, a Bíblia fala de 2 homens profetizando aqui na terra. Quem vai inspirá-los? É claro que é o Espírito Santo. Ou então, esses homens vão profetizar da carne, mas a Bíblia diz que eles fazem sinais, fazem maravilhas, podem transformar água em sangue, podem orar e não chover. Então, esses sinais eles fazem pelo poder do Espírito Santo. Mas, infelizmente, ainda existe alguns no nosso meio que defendem que durante a grande tribulação o Espírito Santo vai sair da terra. Bom, essas 2 testemunhas, elas são mortas pelo anticristo. Então, a 5ª obra do Espírito Santo na grande tribulação é ressuscitar as 2 testemunhas, porque depois delas serem mortas, a Bíblia diz que elas ressuscitam. As 2 testemunhas são mortas, mas ressuscitam. Essa obra também é realizada pelo Espírito Santo. Em 6º lugar, elevando-as aos céus, elevando aos céus as 2 testemunhas. Depois, as 2 testemunhas foram levadas ao céu. Assim como o Espírito Santo levou a igreja, agora ele levará esses 2 profetas. Quem é que está fazendo essa obra? É claro que é o Espírito Santo. Número 7, selando alguns judeus. Quando você lê Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 8, nós vemos que alguns judeus serão protegidos durante a grande tribulação. Certamente são judeus fiéis que acreditam nas Escrituras, apesar de não aceitarem Jesus. Mas durante a grande tribulação, o que a Bíblia profetiza é uma conversão deles. Então, essa proteção, esse selo, é a obra do Espírito Santo. O comentário diz: assim como o Espírito Santo selou, ou seja, protegeu a igreja, ele também protegerá alguns israelitas da ação do anticristo.
e do anjo a quem foi dado o poder de danificar a terra e o mar. Nesse texto é dito que o anjo não deve danificar a terra e o mar antes que haja assinalado na testa, né, dos escolhidos o selo do Deus vivo. Ok? Então, esses israelitas são protegidos pelo Espírito Santo. Número 8, dando sonhos e visões a israelitas. Bom, a Bíblia, ela profetiza a conversão dos israelitas. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, ele diz: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." Bom, o apóstolo Pedro, ele reproduziu essa pregação do profeta Joel, dizendo que ela se cumpriu no dia de Pentecoste. Mas quando você lê toda a profecia de Joel, e que o apóstolo Pedro citou também, Joel falou e o apóstolo Pedro falou de sinais no sol, na lua. Esses sinais ocorreram no dia de Pentecostes? Não. Então, essa é uma profecia que nós chamamos de profecia de duplo cumprimento. Ela cumpriu-se no dia de Pentecostes, está bem claro, né? O apóstolo Pedro, ele aplicou, inspirado pelo Espírito Santo, ele aplicou essa profecia para explicar os dons que estavam sendo entregues à igreja. Então, o apóstolo Pedro estava ensinando: olha, essa profecia é para Israel, mas como eles rejeitaram o Messias, os dons foram dados à igreja, ok? Mas como a Bíblia também fala de sinais no sol, na lua, então nós interpretamos que essa profecia se cumprirá também na grande tribulação, porque o profeta Joel, ele diz que essa profecia ela vai ocorrer no momento, né, da vinda do Senhor. Bom, e ele prossegue, Joel prossegue no versículo 29 e diz: "E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." O grande e terrível dia do Senhor qual é? É o dia da manifestação de Jesus no fim da grande tribulação. Então, essa profecia de Joel, essa operação vai ocorrer durante a grande tribulação. E nesse caso, eu faço a pergunta que eu sempre fiz para aqueles que defendiam, e alguns que ainda defendem, né, que o Espírito Santo não estará aqui na grande tribulação. Quem é que vai dar esses sonhos e visões aos israelitas? Quem é que vai convencer os israelitas do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que vai convencer os israelitas que eles precisam se converter a Jesus para serem salvos da ação do anticristo que está perto de destruí-los? É claro que essa é uma obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, durante a grande tribulação, ele terá uma participação importante, com certeza.